Olá, seja bem-vindo a mais um Beracast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada, falando de histórias de superação, histórias verdadeiras, aonde você pode se encontrar, onde você pode tirar várias experiências. Hoje no nosso Beracast nós temos mais uma história de uma jornada de superação, uma história de uma jornada com Deus, aonde Deus conduziu a história dessa pessoa em todos os momentos e a todo momento ela vê a mão de Deus guiando o seu caminho. Então, para falar sobre essa história, sobre essa jornada, eu tô aqui com a Suzy. Suzy, seja muito bem-vinda ao Beracast. Obrigada pelo convite. Suzy, então, conta pra gente quem é você, o que você faz hoje, e daí, então, a gente vai começar a entrar um pouquinho na sua história. Tá. Bom, eu tava pensando nessa pergunta e é tão difícil falar sobre a gente, né? Mas meu nome é Suzy, eu tenho 31 anos, eu sou acriana. E eu tô falando do Acre porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Sim. Eu sou psicóloga por formação, mas hoje eu atuo na área de estratégia de conteúdo para mídias sociais. Ah, legal. Então, como que foi que começou a sua história lá no Acre? Como que era a sua história lá? Onde você nasceu lá? Sim. E tudo mais? Eu nasci numa cidade que fica no outro extremo de... Todo mundo conhece Rio Branco, que é a capital do Acre, mas a minha cidade fica a 600 quilômetros de Rio Branco. Até porque o Acre é bem grande, né? Sim. Então, fica a 600 quilômetros e eu nasci nessa cidadezinha de 80 mil habitantes. E aí, a minha história começa na formação, onde eu saio da minha cidade para estudar psicologia, né? Eu era bolsista, então, universitário passando perrengue, né? Sempre, né? Eu tiro uma xerox aqui do assunto É desse da prova. jeito. E aí, eu me formei. E aí, nessa época, eu já namorava o meu esposo, né? E daí, eu me formei numa semana e eu casei na mesma semana. Caramba, então, a gente voltou que pra loucura. nossa cidade. TCC, organização de casamento. Organização de casamento foi louco, mas deu tudo certo no final. Então, nós voltamos pra nossa cidade, que é Cruzeiro do Sul. Entendi. E como que foi esse início do casamento pra vocês? Eu não sei como que é lá a cultura no Acre, porque o nosso Brasilzão é muito grande, né? E às vezes a gente vê esse contraste de culturas dentro do próprio país. Como que era a cultura lá e o porquê que fez sentido essa decisão de vocês se mudarem de lá? Então, o meu esposo, ele tinha um trabalho na nossa cidade de vigilante, né? Ele é enfermeiro atualmente. E aí, nós decidimos voltar, porque a minha família estava lá, não fazia sentido mais ficar estudando, acabei os estudos, e aí nós voltamos. E aí, início do casamento foi perrengue do mesmo jeito, né? Porque assim, eu não tinha trabalho, e aí eu não tinha oportunidades na minha área também, então eu fui fazer o que dava pra sustentar e manter as contas do casamento, né? Então eu fui trabalhar de auxiliar de fotógrafo, foi aí que começou a minha jornada na comunicação. Mídia social, comunicação. E aí eu me apaixonei por essa área, mas continuei palestrando, e aí assim, todo convite que me faziam para a área de psicologia eu aceitava, porque eu achava que a oportunidade da minha vida ia surgir dali. E não foi isso que aconteceu, né? Mas aí a gente tava muito desanimado com o mercado mesmo lá. Então, era muito essa parte de concurso, ou você vai para a saúde ou para a educação. Não existia outras áreas, sabe? Então, a gente não tinha oportunidade. Foi que ele passou para um concurso, mas mesmo assim, era em outra cidade. Então, era tudo muito trabalhoso, tudo muito difícil, e isso acabou desestimulando a gente. Né? Entendi. E daí veio a decisão de vocês se mudarem. Como que foi para vocês essa decisão de se mudar? Então, a minha sogra e os meus cunhados vieram para cá em 2014. 2014, 2015, para Santa Catarina. Na verdade, eles moram próximos de Floripa. Ah, tá. E aí, nós casamos em 2017, só que eu não queria vir logo. Então, eu queria essa experiência de viver pelo menos 1 ano e meio só nós dois, sem passar... A gente já passava perrengue, né? Mas uma mudança de estado é diferente de você estar na sua cidade e tudo mais. Então, 1 ano e meio depois, nós compramos passagem para cá. Só que a nossa intenção era vir e voltar. Então, era uma passagem de férias. Só que a família dele sempre chamava a gente pra vir, né? Minha cunhada, minha sogra, que aqui tem oportunidades e tudo mais. E a gente já tava muito desanimado lá. Foi aí que eu comecei a pedir sinais de Deus, né? Deus me manda um sinal. E aí, comecei a pedir. E aí, nesses sinais... Foram, assim, sinais, sabe? A nossa casa alagou por 2 vezes, teve um temporal e a nossa casa alagou. E aí... Lá no Acre. Lá também tem alagamento? Tem. E aí, a nossa casa ficava um pouco abaixo do nível da estrada, então era muito fácil de alagar. E aí eu lembro que na segunda vez que aconteceu, eu lembro que o nosso quarto era um pouquinho mais alto e nós tivemos
o desprazer de olhar para a sala e tá tudo molhado, debaixo d'água. E eu lembro que eu escutei o Espírito Santo dizendo assim: Deus tem algo muito melhor para vocês. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Mas eu queria mais confirmações. A gente sempre quer, né? Deus escrevendo assim, sabe? Dizendo, minha filha, vá. Ele tá desenhando na sua frente e a gente ainda continua pedindo, né? Tem essa dificuldade, né? E foi aí que eu acho que o marco principal, assim, de desânimo total e de decidir vir foi quando a nossa casa, nós saímos e aí nós ouvimos do vizinho, o vizinho ligou que a nossa casa estava sendo assaltada. Então eles entraram e levaram todos os eletrodomésticos, tudo que a gente tinha, assim, de valor que eles puderam levar, eles levaram. E aí foi quando eu vi a minha casa invadida que eu disse, eu não quero mais ficar aqui. E aí eu falei, não vai ser passagem de ida e volta, vai ser passagem só de ida. E aí nós decidimos e viemos em 2019. E nessa época tu já conhecia a igreja adventista? Nós já éramos batizados já. Então entendi. Eu batizei em 2008, com 13 anos, e ele em 2011. Entendi. Então nós já atuávamos na igreja. Legal. Então vocês compraram uma passagem só de vinda. Foi. E aí a gente decidiu, assim, eu acho que o que me marcou muito foi uma pregação de um amigo, ele falando sobre a viúva, em que ela tem o milagre de nunca mais faltar azeite nem farinha, né? Então foi nessa pregação que eu disse, não, nunca vai faltar. E aí tem uma parte dessa história que diz que enquanto chover na terra, enquanto Deus existir, não vai faltar nada. E aí foi nisso que eu pensei, não vai faltar, porque o meu medo era passar fome e vir passar dificuldade. E aí quase, né, aconteceu, mas a gente veio nessa certeza e numa promessa de que tudo ia dar certo. Sem emprego, sem nada. Caramba, e vocês quando vieram pra Joinville ou vocês foram lá pra perto de Florianópolis? Perdão. Nós viemos pra Palhoça. E aí o Eric encontrou na área dele pra dar aula, mas assim, ganhava muito pouco e eu também não encontrava. E aí nós decidimos ir pra Jaguaruna. Jaguaruna, pra quem não conhece, eu também não conhecia, era uma cidade vizinha a Tubarão, assim, então é pertinho, é bem pro sul. E aí, lá nós não recebíamos, assim, então ele começou a trabalhar no hospital, eu disse, já que eu não tenho vaga de psicólogo, eu vou trabalhar no que der, então eu encontrei uma vaga de babá. Nossa. E aí ele trabalhava como enfermeiro no hospital e eu de babá. E foi tentando nessa época... aplicar os princípios de psicologia com as crianças. Piaget. E aí foi nessa época que eu comecei a criar conteúdo. Porque como eu ficava o dia todo sozinha, eu tive início de depressão. Caramba. Então, já tava muito depressiva, eu tava com pensamentos bem, sabe, distorcidos. E aí, foi nessa época que eu disse, eu vou falar do que eu sei na internet, que era o único canto que eu tinha, mas eu não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, o que eu fazia? Gravava os vídeos, escrevia os roteiros, e aí, quando eu cuidava da criança, que eu tinha que ir até a criança pra cuidar, que eu era babá, quando ele dormia, eu postava os vídeos, que eu não tinha internet. Então, eu só sabia do desempenho do vídeo 2 dias depois. Nossa. Eu nem sabia se tinha curtido, comentário ou algo do tipo. Então, foi aí que eu comecei a criar conteúdo e ver que eu gostava disso, sabe? Mas só que isso foi adormecendo, porque vieram outros perrengues, né? A gente teve que voltar para Palhoça, porque não recebia. Então, como em Palhoça a gente tinha muito apoio da família do meu esposo. Tornava um pouco mais fácil, né? E aí tinha a igreja também, que a gente era muito próximo das pessoas da igreja. Então eu disse, vamos voltar pra onde a gente se sente bem, já que lá a gente não recebe, aqui a gente não recebe, então vamos voltar. Vamos voltar pra onde, né, tá mais confortável. Sim, um pouco. E foi isso. Nessa volta, né? Mas foi ida, volta, ida e volta até as coisas deslancharem, demorou. E lá em Palhoça, então, vocês começaram a trabalhar também, e aí como que foi essa decisão de vir embora para Joinville? Porque vocês vieram lá do Acre para Palhoça e se mudaram para Jaguaruna. E voltamos para Palhoça, e aí eu achava que nós já tínhamos passado dificuldade, né? Mas a gente passou dificuldade mesmo nessa volta, porque o hospital continuou sem pagar e nós tínhamos voltado esperando que o hospital pagasse, não pagou. E aí eu fui trabalhar num lanche numa área bem periférica lá de Floripa. Como tudo, né? Não como a garçonete ou algo do tipo, era tudo. Eu limpava, fechava a caixa, abria a caixa. E aí, nessa época, que as coisas começaram a ficar de fato difíceis, porque era, sei o que vou comer hoje, mas amanhã o que é que vai ter, né? E eu lembro que nesse lanche não tinha banheiro. Então eu recebia dinheiro para ir ao banheiro da rodoviária.
que ficava pertinho. Mas aí a dificuldade estava tão grande que às vezes eu dizia, não, vou guardar o dinheiro pra gente comprar pão ou algo do tipo do que sobrar, porque não tinha de fato, né? E aí nessa época nós continuamos servindo na igreja, foi um grande apoio à igreja, então tudo que tinha de ministério a gente tava junto pra poder distrair e esquecer dos problemas que estavam lá fora. E aí o meu esposo, que ele é 3 vezes mais corajoso que eu, né? Eu sou mais medrosa, assim. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, nós estamos gastando tudo e tem pouco dinheiro do que a gente vendeu e trouxe pra cá. O que é que tu acha de a gente comprar um carro? Aí eu disse assim, que brilhante ideia, a gente não tem quase nada, né? Só que naquela época, ou a gente tomava essa decisão, ou o dinheiro que era pro carro ia ser gasto todo em outras coisas. E aí foi que a gente decidiu, vamos comprar o carro. Sem nada, já tava uma dificuldade muito grande. Inclusive, nós temos esse carro até hoje. Até hoje, sério? Quitado. Que Deus agiu assim de uma forma, mas estava na situação bem complicada. E uma pergunta que às vezes eu me faço, como lidar com... talvez o silêncio de Deus nesse momento, porque eu tenho certeza que vocês oravam e pediam pra Deus para que as coisas melhorassem. Sim. E como lidar com essa, talvez, na nossa cabeça, falta de resposta, mas na verdade não é uma falta de resposta. Sim. É Deus respondendo de outra forma. Eu acho que o casamento em si, você apoiar o outro, você acreditar que tem algo maior por trás e que você tem que confiar, e quando o outro tá com a fé mais fraquinha, vai lá e fortalece, sabe? Eu acho que essa troca é muito importante. Você se mostrar vulnerável também, não só pro outro, mas pra Deus, e dizer, Deus, dependo de ti, né? Porque naquela situação nós nos víamos totalmente dependentes de Deus. E eu me agarrava muito na promessa de que se ele me trouxe pra cá é por algum motivo. Sim. E eu ouvia da minha família que ficou no Acre dizendo, mas tu pode voltar, porque aqui tu não vai passar por isso. Só que eu dizia pra minha mãe, principalmente, né, mãe, eu vim com a promessa de que Deus vai me fazer bem, não mal. Então isso aqui é passageiro. É um processo, né? Isso, só que eu não vou dizer que, nossa, que fé inabalável, que pessoa, né, de uma fé... Porque muitas vezes a nossa fé vacila. E eu me via em muitos momentos chorando. Às vezes você não tem nem forças pra falar, né? Eu lembro de muitas situações em que ele chegava, o Eric chegava do trabalho, e a gente só se olhava e chorava e se abraçava, porque não tinha o que fazer, né? Era só oração e acreditar que Deus tinha o melhor. E aí, em 2019, nesse mesmo ano, ele tinha feito um processo seletivo pra Joinville. Que foi porque a gente veio para Joinville, na verdade. E aí, nós esquecemos desse processo seletivo, porque até então ele tinha ficado numa colocação que eram pouquíssimas vagas, né? Eu não sei se eram nem 10 vagas na época. E ele tinha ficado nessa colocação. Nós esquecemos desse processo seletivo. E aí, depois de todos esses perrengues no lanche, em Floripa, ele começou a trabalhar de Uber, em casa de idosos, como enfermeiro. E de todas essas dificuldades, eu acho que em março, ele foi até o lanche que eu tava e eu lembro que ele abriu um e-mail. E ele falou, olha, eu tô nessa colocação e eu acho que daqui uns 3, 4 meses vão me chamar pra Joinville, né? E até então, eu quero saber de uma solução pra agora. Agora né? Daqui 4 meses, nós esquecemos e tudo bem, um dia vão chamar, né? E 2 dias depois, ele volta ao lanche que ele passava, né? Nas viagens de Uber. E ele abre o e-mail na minha frente, diz que acabei de ser selecionado. Caramba. Acabei de ser chamado pra Joinville. Só que até então, nossa, uau, ele foi chamado pra Joinville, né? Mas com que dinheiro viríamos pra Joinville? Com que ele ia pagar o Corém, porque até então estava vencido, porque ele não estava trabalhando como enfermeiro. Então foram outras situações para serem resolvidas até aqui dar certo, sabe? E aí vocês tiveram que resolver tudo de bate-pronto, porque... De bate-pronto. É uma situação onde ou tu vai ou tu não vai, ou perde a vaga, né? E aí nós já contávamos que ele tinha esse emprego, então não era nem uma possibilidade, porque ele passaria por exames, entregaria documento pra saber se estava tudo certo. Não, ele já tinha esse emprego, sabe? E uma coisa que me marcou muito, que até hoje quando a gente conversa, a gente se emociona, né? Porque até então a gente contava de comer o que dava. E a gente sabe que comer o mais barato não é se alimentar bem, né? E eu lembro que nesse dia que ele foi selecionado e recebeu o e-mail, nós estávamos voltando para casa e ele falou assim, agora nós vamos poder comer o que a gente quer.
sabe? Eu nunca esqueci disso, porque nós viemos sob a promessa de que nunca ia faltar nada. Sim. E naquele dia, nós sabíamos que Deus estava ali naquele momento, Com certeza. E aí, nós resolvemos tudo. Eu lembro que ele foi se despedir do canto que ele trabalhava, já contando que aqui daria certo. E aí, veio o dinheiro, a gente não sabia que estava vindo dinheiro, porque até então era para ele receber um valor, ele recebeu duplicado esse valor. A pessoa que empregou ele falou, eu quero te dar, você é um ótimo funcionário, então, para Deus abençoar você. Então, a gente foi se virando com o que dava, e nós viemos para cá. Mas isso foi em março, né? Em 2020, a pandemia veio. Pois é, então, foi bem um pouquinho antes da pandemia, né? Foi, 17 ele assinou o contrato e dia 18 fechou tudo, deu lockdown, 18 de março de 2020. Caramba. E eu ainda tava lá, porque eu precisava resolver as coisas do lanche. Vocês ficaram separados nesse momento? Durante o mês, e ele ficou aqui e eu fiquei lá. E aí, dia 1º de abril, eu vim embora pra cá. 1º de abril de 2020. E aí, nessa vinda, eu perdi minha avó no caminho. Eu soube por ligação que a minha avó tinha sua avó lá do Acre. Lá do Acre. E também que nós não tínhamos mais lugar, porque até então nós tínhamos um canto certo pra ficar, mas o dono disse, tá tudo fechado, cartório fechado, como é que vocês vão colocar o nome do apartamento? Deus. Então vocês não têm onde ficar. Então eu tava no meio da viagem, eu disse, eu vou pra ir com as coisas. Onde que a gente vai deixar as coisas, eu não sei, porque eu não tenho mais grana pra voltar e pagar outra mudança, né? E aí foi isso. As nossas coisas ficaram na casa do cara, que até então tava resolvendo tudo. E aí nós alugamos outro apartamento, acho que mais de uma semana depois. E esse apartamento nós moramos até ano passado. Nossa. Quando nós nos mudamos pra cá. E quando você veio pra Joinville, então, nesse processo de toda essa muvuca de vai dar certo, não vai, pandemia e tudo mais, como que foi se ajeitar? As coisas começaram a dar uma guinada mesmo? Ou ainda vocês passaram alguns perrengues aqui? Sim, nós passamos muitos perrengues, porque ele começou a trabalhar na pandemia. Então ninguém sabia o que era Covid. Ele foi pra linha de frente. E ele trabalhava na saúde ainda, né? Ele foi ser líder de uma equipe que estava diretamente ligada aos pacientes de Covid. Então, ele pegou aquela época em que as pessoas faleciam e elas não tinham contato mais com nenhum familiar. Então, ele era a última pessoa, junto com os técnicos dele, a ter contato com aquela pessoa. Ele foi o último da equipe de 8 a pegar Covid. Eu lembro que foi em agosto, então demorou muito até ele sentir alguma coisa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, final de 2020, ele estava com sobrecarga de trabalho, que era um peso muito grande. Então, quando a equipe vai saindo, eles vão adoecendo, o peso de 8 é diferente do peso de 5 para cuidar de toda com certeza. E é sempre o enfermeiro que absorve toda essa carga, né? Que lidera a equipe, né? E numa dessas de trabalhar por dias em sequência, de manhã à tarde, à noite, ele sofreu um acidente. Voltando do trabalho, ele dormiu no volante por excesso de trabalho. E eu lembro que foi justamente numa semana que ele conseguiu trocar o sábado. Porque tem isso, né, na área da saúde. E aí ele trabalhou até a sexta, no sábado ele conseguiu trocar. E sábado à noite ele trabalhou. E foi nesse sábado à noite, para voltar domingo de manhã para casa, que ele sofreu o acidente. E aí nós pensávamos, poxa, agora que nós conseguimos respirar um pouquinho, e aí vem o acidente. E aí um mês depois ele sofreu outro acidente. Caramba! E aí foi uma sequência, assim, que 2019 e 2020 foi o ano da nossa... de Deus quebrar e moldar de novo, porque foi um ano bem complicado. E aí ele teve que ficar... parado de trabalhar por causa do acidente? Não, ele não sofreu um arranhão. Caramba! O nosso carro, coitado aqui. Guerreiro, porque tá aí até hoje, né? Tá aí até hoje, mas assim, bem, né, uma parte aqui, outra ali, remendada e tal, mas não sofreu nada, graças a Deus, só danos materiais, né? Mas assim, falar de quando melhorou de fato, era um contrato, né? Então, em 2023, ele saiu do hospital. Não era um concurso, era Não apenas era um concurso, era um contrato. E aí, nessa época, eu lembro que eu comecei a atender online quando nós viemos pra cá, só que a clínica não me fazia mais feliz. Eu não era mais feliz atendendo, porque eu acabava o atendimento, eu me sentia muito mal, e o meu corpo começou a sentir isso, então eu comecei a somatizar. Né? E eu dizia, Deus, mas como assim? Eu sou psicóloga, eu não gosto de atender, eu não me sinto bem atendendo, né? E eu via as outras pessoas todas muito felizes, então parece que tá todo mundo muito bem profissionalmente, e eu não. Como é que eu tô perdida? O que eu faço agora? Isso nos meus 28, 29 anos. Isso não faz muito tempo. E aí eu dizia, Deus, mas como assim? E as pessoas estão felizes e eu não sou feliz atendendo, né? E aí eu fui para outras áreas, só que eu sentia que todas as vezes que eu saía daquilo que Deus queria que eu fizesse,
eu me frustrava e eu voltava de novo para a parte de mídia social e comunicação. E aí eu me afastava porque eu queria fazer da forma que eu queria, achava que era o suficiente, né? Porque não, eu estou trabalhando, então eu tenho um título, tenho um contrato, tenho isso, aquilo, mas eu sempre voltava para aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí foi quando em 2022, como eu já trabalhava com isso, fazia conteúdo, eu tive a coragem de lançar a minha primeira consultoria de criação de conteúdo. Mas aí sempre, né, pessimista, né? Ninguém vai comprar. Quem vai querer comprar alguma coisa de uma psicóloga que foi para a área do marketing, né? Porque eu já tinha formação no marketing. E aí vieram as primeiras alunas. Mas nessa época também o Eric saiu do hospital, então nós ainda estávamos capengando, né, de dar certo. E aí foi quando ele começou a pegar todo tipo de trabalho. Ele dava aula, ele trabalhava em ambulância, ele trabalhava também no hospital, mas ganhava muito pouco, né? E aí, eu, na minha área, também tentando dar certo. Mas a gente sabe que para ter o primeiro cliente demora... Não é fácil, né? Tu não tem um portfólio muito grande ainda e tudo mais, né? Sim. E aí, em 2023, finalzinho de 2022, na verdade... Não, foi 2023, desculpa. 2023 eu conheci o pastor André, que é o departamental de jovens, até agora, 2025, né? E aí, ele falou assim, eu soube que tu faz uns vídeos pra igreja, tu não quer começar a fazer uns vídeos meus? Porque eu tenho vontade de me posicionar na mídia social, né? Eu disse, vamos, né? Eu sempre topava as oportunidades. E aí, o pastor André foi o meu primeiro cliente da minha empresa. Olha que legal. Que tá até hoje, né? Então, a partir dele vieram os outros clientes. E aí, em 2024, setembro de 2024, o Eric foi chamado para até então o concurso que ele passou. Que era o sonho dele passar no concurso, então ele passou pro hospital daqui. Então hoje ele trabalha e é concursado no que ele sempre quis. E a minha empresa tá caminhando. Eu digo que tá caminhando, porque ser empreendedor não é fácil, né? Não, mas com certeza. Estamos caminhando. Que bênção, nossa, que trajetória incrível de superação e de quebra de paradigmas, quebra de ego, quebra de tudo, né? Sim. Você vê que Deus realmente guiou o tempo todo a sua vida até você chegar onde tá hoje. Até hoje, né? Tudo que nós fazemos, assim, até os clientes que eu tenho, eu sempre falo. Os clientes vão, os clientes vêm, mas tudo vem por Deus, né? Então, eu tenho que colocar na cabeça, principalmente para quem empreende, que você não depende de um cliente, você não depende de um seguidor, você depende de Deus e é Ele quem traz os clientes, os seguidores e aquilo que você precisa. Mas até o momento que você coloca a sua dependência em pessoas, você vai se decepcionar. Mas quando você depende totalmente de Deus, Ele vai suprir aquilo que você precisa, mesmo que às vezes não pareça. E às vezes não é o que a gente quer, né? Porque como você mesma disse, tinha momentos que vocês comiam o que dava e na verdade nem sempre era o melhor nutricionalmente ou o melhor em sabor, né? E é tudo muito incrível viver coisas hoje que até então nós não vivíamos. Então nós não tínhamos costume de ir até um restaurante, sair junto. Então tudo isso ainda é muito novo, sabe? Eu quero comprar um equipamento para a empresa. Meu Deus, eu consegui comprar um equipamento para a empresa. Então, nos primeiros momentos que a gente conseguia ir no mercado, comprar o que a gente queria e voltava. Meu Deus, é gratificante demais, sacolas né? no mercado. Eu comprei o que eu quero, o que eu desejo, né? Então, você vê a mão de Deus em tudo, mas você ser, acima de tudo, grato. Exatamente. Porque é Ele que provê, né? Exatamente. O que você diria hoje pra Suzy e pro Eric de 2018, por exemplo, que estavam começando ali? Eu diria pra eles, né? O meu esposo com certeza vai assistir esse episódio, era pra ele estar aqui, mas eu precisava muito dele, eu precisava muito de mim, mas nós dois, acima de tudo, precisávamos de Deus. E a gente precisa sempre de Deus, né? Pra não desistir. E eu acho que isso, assim, de se agarrar de fato àquela promessa, né? Porque eu lembro de uma promessa de Jeremias 29 que diz que os planos de Deus são para nos fazer bem, não para causar dano. Então foi nisso que a gente se agarrou, né? Então até hoje, quando nós vemos alguém falar desse verso, a gente lembra daquele dia que nós decidimos vir embora. Então você acreditar e saber que tudo que Deus faz coopera para o nosso bem, por mais que o nosso bem não esteja tão à nossa vista. Mas acreditar e não desistir. Né? Em muitos momentos, a nossa necessidade foi muito maior que a nossa vergonha. Então, não ter vergonha de correr atrás daquilo que você quer e não ter vergonha também que te vejam tentando.
que às vezes você acaba não começando ou não acreditando num sonho porque você é iniciante naquilo, né? E Todo medo do mundo que já os foi outros vão iniciante. pensar, né? Justamente. Então, se Deus colocou no seu coração, só vai. Perfeito. Às vezes Deus, ele nos tira do conforto para nos colocar no nosso propósito. Sim. E isso é muito forte, porque às vezes a gente tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho extrema dificuldade em sair da minha zona de conforto. Mas quando a gente sai da zona de conforto, Deus, ele usa essa saída da zona de conforto para crescimento. Justamente. E ele nos coloca no caminho que ele quer, né? Sim, e tem um verso até de Provérbios que fala que o Senhor dirige o nosso caminho, né? Nós pensamos nesse caminho, nós trilhamos esse caminho, mas ele dirige os passos. Só que ele só dirige os passos de quem caminha. Não tem como ele dirigir os passos de quem tá parado. É verdade. Né? Então ele só direciona e ele aponta para aquilo que é melhor, mas você precisa dar o primeiro passo. Perfeito, Suzy. A gente tá chegando no final do nosso episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para uma galera que às vezes está passando por dificuldade, às vezes não consegue sentir que Deus tá guiando o propósito. Você pode falar diretamente para eles na câmera ali um recado para que eles possam. Eu vou repetir o verso de hoje. Eu quero que vocês também se agarrem a esse verso, né? De que Deus, ele tem planos muito maiores, muito melhores do que aquilo que nós imaginamos. Então, muitas das coisas que aconteceram com a gente, né, dentro do nosso casamento, na minha vida também, foram coisas que eu nunca imaginei, nem pensei, nem sonhei, porque ele tinha algo maior. Então, que vocês não desistam, que vocês não olhem para a dificuldade como algo que vai parar vocês, mas que vocês entendam que medo é necessário para que você tenha coragem de começar, mas que você não espere as condições perfeitas, os instrumentos perfeitos, o equipamento perfeito para começar. Comece de onde você tá e você vai melhorar no caminho, também Deus vai dirigir os seus passos. Meu, que lindo, Suzy, que história inspiradora. Nossa, eu confesso que eu aprendi muito contigo aqui hoje. Amém. Obrigado por ter compartilhado essa história, ter compartilhado um pouquinho da sua vida, das suas experiências. Espero que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a vida do Eric junto contigo, e que vocês possam continuar nessa caminhada aí até a eternidade pra gente estar junto lá no céu, né? Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Eu quero te agradecer por você ter estado aqui com a gente mais uma vez. Não esquece, você já sabe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele like pra gente conseguir continuar fazendo conteúdos pra vocês. E nós nos vemos então na próxima sexta-feira, aqui no nosso próximo Beracast. Obrigado, Suzy. Obrigada. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.